no final da nossa semana de oração, né? Amanhã é o nosso último dia à noite, no sábado nós estaremos aqui pela manhã. Hoje, em especial, foi uma luta para mim, porque eu decidi mudar o tema, né? E aí eu precisava lutar contra mim mesmo para decidir qual seria o tema dessa noite. E todas as vezes que a gente vai fazer Semana Santa, por mais que as datas hoje sejam um pouco diferentes, foi numa quinta-feira que Jesus foi preso. E foi nesse mesmo dia em que começou a tortura, que se deu durante toda a noite, até seu julgamento no outro dia, e sua crucifixão. Por isso decidi falar sobre esse tema. Tá bom? Nós vamos entender um pouco hoje como foi a crucifixão de Jesus. Por que ela teve que acontecer? Por que Jesus teve que morrer? Por que ele teve que fazer isso? Como ela aconteceu, nós vamos ver também de um ponto de vista médico. Eu pesquisei um pouquinho, você já deve ter visto alguma coisa. Se você ainda não viu nada, é só você ir no YouTube e pesquisar sobre isso. Você vai ter muito conteúdo de muitos médicos falando. Tá? E a gente vai entender o porquê isso é importante, porquê o sacrifício de Jesus é importante. Então, para isso, você precisa da sua Bíblia. Está com ela aí? Cadê a tua Bíblia? Deixa eu ver. Está aí, né? Se alguém tiver sem, lá atrás tem Bíblia, viu? E nós vamos precisar também só da nossa atenção aqui. Para isso, eu queria te convidar para a gente orar, para que Deus possa falar conosco, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e possamos sair daqui repletos, com o nosso coração preenchido, tá certo? Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão presente aqui hoje. Queria pedir uma bênção especial sobre cada família representada, uma bênção especial também sobre aqueles que por alguma razão não puderam vir hoje, Senhor. Abençoa a cada um, que cada um possa ter a certeza que o Senhor jamais os abandona. Por favor, meu Deus, nos momentos em que iremos abrir a Tua Palavra, esteja conosco. Fale ao nosso coração, que não seja aqui a voz do homem sendo ouvida, mas a voz do Senhor. Que seja eu apenas o meio, um instrumento em Tuas mãos. Isso eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Nós precisamos começar do começo, certo? Eu sei que você já ouviu muitas vezes, mas eu preciso começar do começo para você entender o final. Beleza? Então, esteja atento. Vai ter algumas informações aqui que são importantes. O tema de hoje é Marcas de Cristo, é o tema da semana, mas o Cristo crucificado é o tema de hoje. O que eu quero dizer para você? Eu não sou médico e eu não tenho autoridade de médico para falar, então eu tive que pesquisar. A maioria das minhas pesquisas, quando a gente vai falar ali do trato médico do que estava acontecendo com Jesus, é do Dr. Edwards, que é um pesquisador norte-americano, tá certo? Mas como eu disse, há muitos bons materiais na internet que você pode pesquisar depois e entender ainda com mais riquezas de detalhes e também com mais propriedade, que vai ser o próprio médico falando, tá bom? Mas do começo nós precisamos entender o seguinte: abra sua Bíblia em Levítico 4:35. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera, que eu vou achar também. Então todo mundo espera, né? Vamos lá. Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, beleza? Terceiro livro da Bíblia. Levítico 4. Lembre-te, né? Que o nosso combinado é: todo mundo aqui precisa ser igual aos bereanos, né? Não pode ficar só nas minhas palavras. Você precisa verificar, você precisa ver na tua Bíblia.
versículo 35 do capítulo 4. Diz assim, ó: o sacerdote tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do quê? Pecado que ela cometeu. E o pecado será o quê? Muito bem. Tranquilo até aqui, né? A partir do momento que o pecado se instaurou no mundo, havia necessidade de derramamento de sangue para o perdão desses pecados, certo? O pecado entrou no mundo e esse é o problema do mundo. O pecado entrou no mundo e nós vemos isso em Gênesis 3:6. Tomou, pois, a mulher o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e tomou e também deu ao seu marido. Quer ver? Vamos lá, rapidinho. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3:6. Há alguns textos, queridos, que em virtude do horário nós não vamos ler, mas se você quiser ter uma caneta e anotar, tá bom? 3:6, Gênesis 3:6. Amém? Amém. É o primeiro livro, tranquilo, vou esperar que todos encontrem. Aqui é onde está narrado, Moisés está narrando aqui a queda, certo? Os outros dois capítulos está tudo certo. Capítulo 3 começa o problema. 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o quê? Comeu. Lembre-se você da ordem em Gênesis 2:17. 2:17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente o homem criado perfeito, que não era fadado à morte, comeu da árvore do conhecimento do mal e recebeu sobre si o castigo, ou o salário, a consequência disso, que era o que? A morte. A morte se instaurou nesse mundo a partir do pecado. Adão e Eva pecaram e depois deles, vai dizer Paulo, todos nós pecamos. E aí a morte foi passando de geração em geração. Problema da humanidade, a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Salário no sentido da consequência, o caminho que resulta. Então, olha o que aconteceu com o mundo. O mundo perfeito agora estava caminhando para a morte. A gente já falou isso aqui na semana, mas mais uma vez eu chamo a atenção. Pensa só se a sua vida fosse unicamente isso aqui, ó: nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Qual seria a graça da vida? Já parou para pensar? Esse é o ciclo do ser humano. O ciclo do ser humano é esse, porque o ser humano pecou, mas Deus interveio, amém? Amém. Aí a gente lê em Gênesis 3:15 o que nós chamamos de proto-evangelho. Por quê? Porque a primeira promessa, é a primeira vez que nós vemos ali a esperança aparecendo. Diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o... Deus está falando nesse momento, em Gênesis 3:15, com a serpente. Ele fala: olha, serpente, por que você fez isso? Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre os seus descendentes. Quem são os descendentes da serpente? Aqueles que pecaram, entendeu? Contra o seu descendente. E aí está no singular. O descendente da mulher, aquele que também viria da mulher. Quem? Um só, Jesus. Ele fere a cabeça da serpente e a serpente fere o calcanhar. Entende? Então aqui era a esperança da humanidade de remissão. Então o mundo precisava de um Salvador.
Do contrário, se não há essa intervenção, nossa vida seria apenas um ciclo como de qualquer outra planta, podemos dizer assim, tá bom? E aí vem então a figura do cordeiro. Por isso nós começamos lendo Levítico 4:35. Lembra? E fará oferta, expiação pela pessoa e o pecado vai ser perdoado. Imediatamente com a entrada do pecado entra também os símbolos que eram necessários para que naquele momento em que Jesus ainda não tinha nascido e morrido, as pessoas entendessem a gravidade do pecado. Era mais ou menos assim. Lembre-se que nós não podemos pensar com a nossa cabeça ocidental como era, tentar internalizar como é aqui para nós, como era lá. Mas como era lá? Existiam vários tipos de ofertas. Pense no povo de Israel acampado no meio do deserto. Estava lá o tabernáculo no meio e as tribos acampadas ao redor. Toda vez que, vamos dizer, eu briguei com o John, cometi pecado, foi um pecado público, e como eu, por exemplo, imagino que eu agredi o John, então eu precisava primeiro me reconciliar com ele, depois eu ia pegar um cordeiro sem nenhuma mancha, tinha que ser perfeito, tá? Não podia mancar, não podia ter uma patinha defeituosa, não podia ter orelhinha torta, não podia ter nada, tinha que ser perfeito. Aí eu ia botar aquele cordeiro nas costas e ia passar o arraial todo caminhando em direção ao santuário, entendeu? Se a gente pensar com nossa cabeça ocidental, todo mundo ia estar falando assim, né? Olha lá vai o pecador de novo, já é a terceira vez essa semana. Nós nem chegamos no meio da semana, a terceira vez, desse jeito ele não vai ter mais rebanho, né? Mas ali era um momento, como posso dizer, um momento de... Sabe um momento... como se nós estivéssemos aqui na igreja, nós viemos pedir perdão a Deus e ninguém fica julgando um ou outro, entende? Como era, essa é a cabeça que eles tinham. Então ele chegava lá, entregava o cordeiro para o sacerdote então pegava o cordeiro, botava lá na mesa e essa pessoa confessava os pecados sobre a cabeça do cordeiro. Depois de confessar os pecados ali, o cordeiro era imolado. Sabe o que é isso, né? Cortar a garganta. Cortava-se a garganta desse bicho, desse animal, aí o sangue ia para o tabernáculo, ela aspergia lá e tal. Como hoje o nosso estudo é focado em santuário, esse era o momento de expiação pelos pecados. Agora pense você pegar um animal que você cria da comida, da mão, aí você leva, confessa os pecados sobre o bichinho e mata ele. Você teria coragem de fazer isso? Acredito que no mundo que a gente vive, com o zelo que o mundo hoje tem pelos animais, né? Porque hoje você tem alguns animais que valem mais que gente, né? Se fizer mal pro bicho, então arrumou uma briga feia, né? Então, é uma coisa um pouco difícil de se pensar, sabe? Da nossa cabeça. Mas era assim que acontecia. E isso mostrava para eles que o pecado deles era uma coisa grave. A falta desses elementos cerimoniais e a falta do ser humano buscar saber o que aconteceu com Jesus é o que causa esse afastamento, essa anestesia em pecar e não sentir nada. Porque você peca e tudo bem, né? Mas quando nós entendemos o que aconteceu com Cristo, isso nós vamos fazer nessa noite, aí fica um pouquinho mais difícil pecar. Então, João Batista chama Jesus de o que? O Cordeiro de João 1:29. Isaías 53:7, eu queria ir com você até lá e eu queria pedir que você marque esse texto, porque nós vamos até ele 3 vezes. Agora é a primeira, nós vamos mais 2. Isaías 53. Sete. 53. Nós vamos ler, ali está desde o 5, mas nós vamos ler aqui o 7, porque nós queremos ver o símbolo do Cordeiro associado ao próprio Jesus, tá? O 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53 é o texto clássico da missão de Cristo. O
texto clássico. E aqui nós temos Jesus, ou Cristo, sendo comparado também a um cordeiro. Tranquilo até aqui, né? Ficou bem básico. E recapitulando, o pecado entrou no mundo, havia necessidade de um Salvador. Os símbolos foram colocados, instaurados ali em Israel, para que eles entendessem a gravidade do pecado e a importância de um Salvador. Tá bom? E aí o tempo passou. Agora nós precisamos entender aqui o que estava sobre Jesus na cruz. Eu vou rapidamente aos textos. Então, se você quiser anotar para ler com calma, pode ficar à vontade, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai é aqui Isaías mesmo 53, o 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas o quê? E esmagado por causa do quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre... E pelas suas feridas nós fomos, entendeu? Então Jesus assumiu o salário que nos era devido. Porque o pecado leva à morte. E o processo da morte é sofrimento. Olhem para o mundo. As pessoas sofrendo. Doenças, cada dia parece que aparece uma doença nova, né? Todo dia. O processo até a morte é doloroso. A gente envelhece, enferruja o joelho, né? Agora estava ali atrás reclamando do joelho, meu joelho está doendo, né? A coluna começa a ficar ruim, né? A gente começa a ficar mais profundinha, aí já é mais difícil andar, já é mais, não aguenta mais pegar um peso, né? A gente vai definhando. Esse não é o plano original de Deus. Esse não era o plano original de Deus. Esse afastamento da vida, essa perca da vida, porque a vida escorre entre os nossos dedos, é a consequência do pecado. 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. 1 Pedro está quase no finalzinho do Novo Testamento ali, está logo depois de Tiago, tá? Diz assim, ó. Desculpa, eu vou precisar visitar os textos rápidos só por causa da hora. 24 diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Ó Pedro fazendo uma citação de Isaías 53 e reforçando a ideia de que sobre Cristo, lá no madeiro, estavam os nossos. Você gostaria de carregar o pecado de uma pessoa? Estou gostando bem de nós, né? Quanto mais dos outros. Agora pense só. Eu esqueci de pesquisar esse dado. Eu esqueci de pesquisar quantas pessoas estão vivas hoje no mundo. Mais ou menos, né? Certamente mais de 4 bilhões, não lembro se esse foi o último dado. Agora pense que em Jesus estavam os pecados de toda a humanidade. Sabe sabe o estrupador, que é alguém que a gente não quer nem passar perto? O pecado dele estava sobre Jesus na cruz. Sabe o assassino, que a gente não quer nem conta também? O pecado dele estava sobre Jesus na cruz. Sabe, os nossos pecados que ninguém sabe, só a gente sabe, estavam sobre Jesus na cruz. É muito pecado, né? Já pensou? A nossa mente fica conturbada por vezes pelos nossos. Imagina quanto pecado, quanta turbulência estava a mente do Salvador por carregar todos os nossos pecados. O mundo colocou a mão sobre a cabeça do Cordeiro e sobre ele foi derramado todos os pecados. Outro texto, Colossenses 1. Eu amo esse livro. Talvez essas sejam, aqui no livro de Colossenses, sejam minhas citações preferidas a respeito do Criador. Nós vamos ler aqui apenas o 19 e o 20. Colossenses está logo depois de Efésios, Filipenses, Colossenses 1,19, diz assim, ó: porque Deus achou por bem
que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, em Cristo na cruz, foi reconciliado todas as coisas, entendeu, irmão? Todas as coisas. É mais ou menos assim, ó. Pensa que eu tenho um contrato com você, certo? E de repente eu quebro esse contrato. Agora já não há mais concílio entre mim e você. Mas de repente aparece o John. E o John reconcilia esse contrato. Ele paga toda a dívida. Ele paga toda a diferença, todo o prejuízo que você teve porque eu quebrei o contrato. Foi isso que Jesus fez. Amém? Amém. Toda a dívida nossa paga por Jesus na cruz. Graças a Deus. Agora o último, Hebreus. Agora eu vou te esperar, tá bom? Hebreus. E aí aqui a gente já vai indo para o final, porque a gente vai ver o que aconteceu com Jesus na cruz do ponto de vista médico. A gente vai meditar nisso. A gente vai orar e vai ir para casa tendo ainda mais vontade de se afastar do pecado. Amém? Eu tenho certeza que se você internalizar essa mensagem, você vai ter ainda mais nojo do pecado. Hebreus 10, capítulo 12. Todos acharam? Amém? Amém. A partir do versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Beleza? Jesus ofereceu um único sacrifício, Ele mesmo, e foi pelos nossos pecados. Versículo 3: aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo o quê? Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para nos tornar dignos de receber o reino dos céus. O sacrifício de Cristo é único e suficiente para nos purificar e nos lavar de todos os pecados. Hoje, aqueles que recebem sobre si o sacrifício de Cristo, e isso não é algo místico, isso é uma decisão. Lembre-se sempre de Romanos 12, renovação da mente. Todos aqueles que recebem Cristo em suas vidas, através de uma escolha racional, estão para sempre justificados. Satanás não pode mais te acusar. Quando você coloca seu joelho no chão e confessa o seu pecado para o Senhor, do ladinho lá é escrito assim, ó: pago pelo sangue de Jesus na cruz. Amém. Quando nós aceitamos o sacrifício, onde estava escrito condenado, é escrito inocentado. Poderoso esse sacrifício, não? Nós poderíamos ir embora para casa felizes da vida, né? Só de saber isso, sim ou não? Sim. Mas eu queria explicar para você umas coisas. O doloroso caminho da cruz. Nós começamos em Lucas 24, 44. Essa cena, se você quiser ir abrir nos textos para você conferir, eu te aconselho a fazer isso, mas eu vou só citando em virtude do tempo. Lucas 4, 24, Jesus está no Getsemane, ele separa alguns discípulos, pedem que eles se separem um pouquinho e falam: olha, orem por mim, eu vou me retirar para orar. E ali Jesus está orando e os pecados já estão sendo colocados sobre Jesus. A agonia de Jesus é tanta que vai acontecer um negócio com ele chamado hematidrose. Não sei nem se eu falei certo, mas esse nome é meio estranho. Esse fenômeno é muito raro. É quando os vasos capilares, aqui essas veiazinhas finas do rosto, elas estouram e junto do suor se mistura sangue. E aí nós temos o fenômeno do suor de sangue. Esse fenômeno só pode ser causado, segundo a medicina, através de uma angústia mental muito forte. O estado de angústia mental precisa ser severo, ou seja,
o sofrimento na mente, a dor do coração da pessoa precisa ser muito grande, ao ponto do sangue correr tão rápido aqui na cabeça, que os vasos estouram, e então começa a pessoa a suar sangue. Entende-se aqui a agonia mental de Jesus, já ali no Getsemane, antes de ser preso. Ali estavam caindo sobre Jesus os pecados, os nossos pecados. Jesus estava em agonia pelo que eu e você fazemos. Essa é uma condição médica raríssima, como eu disse a você, precisa de um estresse extremo. Indica que Jesus estava em um estado físico e emocional de um pavor, de um estresse, de um medo muito intenso. Não é de se surpreender que nessa oração Jesus ora: Pai, se possível, afasta de mim este, mas que não seja feita a minha vontade, mas a... Como ovelha muda, não abriu a... Obediente até o fim. Mesmo sofrendo, Jesus continuou, porque ele sabia que eu e você precisavam ser salvos. Essa era a vontade de Deus. Por isso o texto de Isaías fala que o Senhor se agradou em moê-lo. Porque Deus ama tanto o mundo que entregou o Filho para morrer em nosso lugar. E não foi qualquer coisa. No caminho da cruz também Jesus foi preso. Lucas 22, do 63 ao 35, do 63 ao 65, diz que os soldados espancavam Jesus, vendaram Jesus e batiam nele e perguntavam: adivinha então se é o Filho de Deus, quem foi que te bateu? Então, logo ali, ao ser preso, Jesus já começa a apanhar. Jesus é espancado no rosto, vendado, zombado. E de acordo com a ciência, muito possivelmente, as pancadas repetidas causaram diversos hematomas, cortes e inchaços no rosto de Jesus. Eu não sei se você já passou aquela época de brigar quando era criança, né? Já passou por isso? Eu só briguei 2 vezes na escola, apanhei 2 vezes e desisti dessa ideia. Eu lembro que uma vez, infeliz, essas crianças estão brigando, rapaz. Tomei um soco na boca. Ô dor danada. Cortou aqui por dentro. Ô agonia. Cheguei em casa, meu pai ficou tão bravo que queria bater de novo. É ruim, não é? É ou não é? Ter machucados no rosto não é ruim? Terrível. Jesus estava sendo espancado por diversos homens, mas não qualquer homens. Soldados romanos preparados para a guerra batiam em um homem que nunca foi de guerra. Jesus não estava acostumado com as guerras. Jesus não estava acostumado a apanhar no rosto. E alguém que não é acostumado a apanhar no rosto, qualquer soco abre, corta, machuca, incha. O estado do nosso Salvador era assim. Jesus, durante toda aquela noite, não teve descanso. Se você já ficou uma noite sem dormir, você sabe que isso é terrível. Agora pense em ficar a noite toda sem dormir, apanhando. Nem um cachorro merece isso. Mas Jesus passou isso por mim e por você. Mas não termina por aí. João 19:1 diz que os romanos açoitaram Jesus. Esse texto é até curioso, né? Vou só ler ele aqui para você. Porque o povo, ao invés de um bandido ser crucificado, escolheu Jesus, né? E aí a gente tem aqui, ó. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. No lugar de Barrabás estava ali o nosso Salvador sendo açoitado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O flagrum era o chicote romano. E ele era assim, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Eu coloquei, tá aí. Era assim. Uma haste de madeira, metal, tiras de couro,
E ao decorrer dessas tiras ou na ponta, você tinha ossos pontiagudos, ou metal pontiagudo, ou você tinha ossos e metais ou pedras. Esse primeiro é um feito com pedras, o segundo é um feito de metal com pedras, e o terceiro é metal ali na ponta, tá vendo? Aí o que acontecia quando acontecia isso? Cada golpe do chicote rasgava a pele e os tecidos por debaixo da pele. Atingia os músculos e até mesmo o osso. Tem noção disso aí? Esse dia eu estava descascando coco. Sabe esses descascadores que vende no ônibus 3 em 1? Eu estava lá descascando coco feliz da vida. Até que eu errei o coco e acertei meu dedo. Arrancou uma lapa do dedo e um pedacinho da carne. Pensa numa dor. Um homão desse tamanho, rapaz, saiu lágrima do olho. É doído, não é? Quando a gente se machuca assim, tu já se cortou severamente assim, já fez um corte profundo, as costas de Jesus estavam completamente expostas. Em Roma se tinha um ditado, onde as pessoas que eram punidas por açoites eram açoitadas a uma quarentena menos um. Paulo passou por isso. Essa quarentena menos um era porque se a pessoa recebesse a 40ª, ela morria. Ficava a um açoite da morte. Jesus foi durante aquela noite açoitado diversas vezes. Não é de se assustar que alguns artistas fazem as costas de Jesus com os ossos completamente expostos, já viu? Completamente expostos. Ali estavam sendo dilacerados a carne, os tecidos, os músculos, os nervos, os ossos estavam sendo atingidos, sangue jorrava. Queridos, esse Edwards que eu falei com você estima que entre 30 e 39 chicotadas causavam uma perda massiva de sangue, uma hemorragia mesmo. Isso causava um choque circulatório e, consequentemente, a dor era insuportável. A pele das costas, do flanco e das pernas, elas estavam completamente dilaceradas. Muito mais que um ralado. Todo mundo aqui já teve um raladinho no braço, né? Muito mais do que um ralado. A própria carne estava sendo exposta, a pele cortada. Isso é o que Jesus passou. Mas ainda não terminou, né? Porque Mateus 27, 29 diz que os romanos teceram uma coroa, porque Jesus era o rei dos judeus, né? Então teceram uma coroa de espinhos de acácia, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver essa árvore. Eu estava lá no NASP, lá tem um MAB que se chama Museu de Arqueologia Bíblica, e lá tem uma árvore dessa. E os espinhos são mais ou menos desse tamanho. Assim. Mas eles não são qualquer espinho não. Se você quiser costurar a roupa, se você quiser viver espetando a vida toda alguém, pode espetar, porque é duro igual um ferrinho mesmo. E eles são grossões assim, ó, desse tamanho, grossões assim. Você encosta extremamente afiado. Eles teceram a coroa daquilo ali, né, com galho, e enfiaram na cabeça de Jesus. Os espinhos penetraram. Os espinhos têm cerca de 3 a 5 centímetros, queridos. Eles foram pressionados contra o couro cabeludo de Jesus, e essa parte da cabeça ela é extremamente vascularizada, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos aqui. Qualquer cortezinho sangra um horror. Pode imaginar que ali Jesus estava com um sangramento absurdo. Provavelmente isso atingiu os nervos sensitivos de Jesus, provocando aquele negócio ali, ó, neuralgiformes. A sensação daquilo ali é a seguinte: já bateu esse ossinho do cotovelo aqui? Já bateu? Aí você fica como?
doido para aquela dor passar, né? Parece que te deram um choque. Essa dor aqui é a mesma que Jesus sentiu com a coroa de espinhos constantemente o atormentando. Não bastava as costas, o rosto espancado, as costas e pernas deslaceradas, agora também sua cabeça toda ensanguentada e um choque incomodando ele a todo tempo, porque atinge os nervos. Já não bastasse isso tudo, né? Acho que já estava bom até aqui, né? O que você acha? Será que já estava bom de castigo? Será que se a gente pegar aqui, olha aqui para mim aqui, se a gente pegar o pior bandido vivo hoje no mundo e fizer tudo isso que a gente viu para trás, não estava bom não? Para castigar o sujeito? Estava bom, tá? Não acabou para Jesus. João 19,17 diz que Jesus teve que carregar por um tempo sua cruz, né? E não é de se espantar que Jesus caiu várias vezes. Porque além de perder muito sangue, estar desidratado, além de não ter força para se firmar direito, a trave horizontal que Jesus carregava pesava entre 30 e 50 quilos. Eu não aguento carregar 30 quilos direito. Eu não sei você, mas eu pego 30 quilos, 13 quilos que eu pego do botijão de gás, eu sofro demais. Já é um sofrimento. E isso bonzinho, ó. Agora imagine o nosso Jesus, o nosso Salvador, dilacerado, carregando 30 quilos sobre o ombro. Jesus estava numa fraqueza extrema, desidratado, com um trauma massivo, ele cai várias vezes. Simão Sirineu foi forçado a ajudá-lo, indicando que Jesus estava fisicamente colapsando. Já ficou tão cansado que não conseguia sustentar o peso sobre suas pernas, precisava sentar. Jesus estava colapsando de cansaço. Já não bastasse tudo isso, ao chegar lá em cima, Jesus agora vai ser crucificado. Os pregos, os cravos que furaram Jesus eram feitos de ferro e mediam entre 13 e 18 centímetros. Essa perfuração atingia o nervo mediano. Vem aqui. Eu estava lendo lá que o Dr. Edwards, para ver se Jesus foi pregado aqui ou aqui, ele pegou lá os cadáveres, né? Quem faz medicina tem à disposição, né? Pessoas indigentes que morrem, ninguém vai procurar, são feitos de cobaias, né? Então, ele pregou vários cadáveres por aqui e pendurou para ver. E aí rasga, né? Rasga com o peso do corpo. Então precisava ser aqui, ó. Tem uma artéria aqui, tem uma artéria aqui e tem um nervo. Porque se tem um negócio que dói no corpo humano, é atingir nervo. Eu nunca atingi um nervo, nem quero. Mas eu vi uma vez um filme chamado 127 Horas. Um rapaz que fica preso, uma pedra cai e prende o braço dele, então ele decide cortar o braço para sobreviver. E a parte mais angustiante do corte do braço não é o osso, é o nervo. A dor estonteante de cortar o nervo é a pior dor que o ser humano pode sentir. Jesus então foi perfurado os seus dois braços. Nos pés, o prego estava no osso tarso, que eu não sei muito bem onde é esse osso, mas também perfurava o nervo do pé. Então, além da dor do nervo dos braços, tinha a dor do nervo dos pés. Ali está como foi. Está vendo ali? Jesus estava agora pregado na cruz, espancado, em agonia mental, espancado, açoitado, coroado, carregou a trave da cruz, agora está pregado no madeiro. Você pode imaginar que aquela madeira não era lixada, né? Então, além disso, as costas deslaceradas encontravam-se com as farpas da madeira atrás. Todo o movimento causava mais dor. Até para respirar doía.
Como se não bastasse isso, Salmos 22:44 diz que Jesus seria realmente, o corpo de Jesus seria destruído mesmo. Né? A posição da crucifixão obrigava, isso lembra, a gente está falando da questão da ciência, tá? A posição da crucificação obrigava Jesus a ficar com os braços esticados para o lado. E muitos vão defender a tese de que por a cruz ser preparada para Barrabás, os braços de Jesus não chegaram até o ponto comum. Então precisou se esticar e aí deslocou, né, os braços. Então Jesus ele estava com os braços esticados para cima, o corpo pendurando, né, o peso. Então os pontos de apoio de Jesus para se apoiar eram os pés pregados no nervo e os braços. Esses eram os pontos de apoio de Jesus. Isso causava uma dificuldade respiratória. Como assim? Para inalar era possível, mas para esvaziar os pulmões sentia-se uma dor agonizante. Então, Jesus precisava se levantar, por exemplo, para falar. Todas as falas de Jesus, ele se depara com uma dor imensa para falar. Para falar ali, para respirar, Jesus precisava impulsionar os pés cravados na cruz. O esforço constante levava Jesus a uma fadiga muscular, a espasmos constantes e uma eventual asfixia parcial. Queridos, ainda não acabou. Em João 19:28 diz que Jesus disse o quê? Tenho sede. E é isso entender. Porque quantos litros de sangue já foram perdidos até aqui? Sede extrema e desidratação após a flagelação, a perda de sangue e exposição ao sol por horas. Jesus sofria de baixo volume de sangue e a desidratação severa. Jesus estava sofrendo um clássico choque hemorrágico. Os médicos vão dar essas causas aqui, né, as possíveis causas aqui. Jesus deve ter morrido entre 3 e 6 horas depois ali da crucifixão. Asfixia pode ser uma das causas, ruptura do coração por aquela lança enfiada na lateral de Jesus, insuficiência cardíaca, choque ou perda de sangue, poderiam ser as várias causas da morte de Jesus. Mas a causa da morte de Jesus está aqui nessa igreja hoje. Eu e você. Nós somos a causa de Jesus. O que mais machucou Jesus não foram todos os seus castigos, mas o pecado que estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Quando nós pensamos sobre isso, e com essa ideia quero terminar, quando nós pensamos sobre isso, como é que podemos viver distantes desse Jesus? Se alguém te amasse ao ponto de entrar na frente de um tiro por você, na frente de um carro por você, se alguém te amasse ao ponto de morrer por você, você se esqueceria dessa pessoa. Se ao sair daqui alguém tentasse tirar sua vida e alguém te salvasse, desse a vida por você, você esqueceria essa pessoa? Sim ou não? Por quê? Porque ela te salvou. Por que constantemente nós esquecemos então de Jesus? Que foi totalmente dilacerado, totalmente espancado, moído, tudo isso que era para mim e para você. Quem merece isso somos eu e você, porque os pecadores aqui somos eu e você. Jesus não tinha pecados, Jesus não fez mal a ninguém, pelo contrário, só fez bem, mas Ele tomou o nosso castigo sobre Ele, e é por isso que hoje a gente está aqui bonitinho, de banho tomado, cheiroso, sentado, porque sem Jesus a nossa vida seria eterno caos, mas porque Ele padeceu, nós então podemos viver com esperança. Vamos à Bíblia.
Colossenses 2,14. Me ajudei agora. Falta aqui. Colossenses 2,14 diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando aqui, ó, na cruz de Jesus. Ele cravou tudo aquilo que nos culpava. Aqui na cruz, o sangue dele redimiu todos os nossos pecados. Aqui na cruz, nós encontramos salvação. Porque só por Jesus nós podemos encontrar a vida. Aquele homem, aquele simples homem judeu, sem beleza alguma, sofreu e sofreu muito. Se não 24 horas, próximo das 24 horas de sofrimento e dor. Entregou a vida sem questionar, para que eu e você não fôssemos considerados culpados. Mas tem mais. 1 Coríntios, só voltar um pouquinho. 1 Coríntios 15. Nós precisamos terminar. 20 e 22. Do 20 ao 22 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque aquele simples homem se entregou na cruz e venceu a morte, nós não precisamos mais nos preocupar com a morte. Porque mesmo que ela chegue para nós, um dia Cristo Jesus nos chamará para a vida e a vida eterna. Entende o tamanho do sacrifício de Jesus na cruz? Romanos 6, 4 diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Queridos, aquele homem que se entregou na cruz, se entregou para que você tivesse uma nova vida. Você só precisa viver uma vida em pecado se você quiser, entenda isso. Porque Cristo Jesus nos ajuda a viver todos os dias com o perdão dos nossos pecados. Eu não estou dizendo aqui para você que você vai ser santo. Eu estou dizendo para você que todas as vezes que você pecar, que você lembrar do sacrifício de Jesus, que você orar pedindo perdão, no lugar onde está escrito culpado, é escrito inocentado. Todas as vezes que nós nos afastamos, a graça nos alcança. Esse é o maravilhoso poder de Cristo. Isaías 53 diz 11. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos 3 vezes a Isaías? Nós já fomos 2, agora é a última. Nós vamos terminar aqui. Isaías 53 diz assim, versículo 10: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, Jesus, verá o fruto do seu trabalho, ou o fruto do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Olha para quem está do teu lado aí. Olha aí. Diz bem assim para essa pessoa. Diz bem assim para ela: se você chegar no céu, para Jesus valeu a pena tudo. Entendeu isso aqui?
Entendeu isso aqui? Olha para mim aqui. Se você chegar no céu, para Jesus valeu a pena. Ele estava aqui na cruz por você. Para que você não precisasse mais viver uma vida nas trevas. Para que você não precisasse mais viver ansioso. Para que você não precisasse mais viver deprimido. Para que você não precisasse mais viver acorrentado no pecado. Para que você não precisasse mais viver na lama que é esse mundo. E se você aceitar, para Ele valeu a pena. O Espírito Santo está conosco aqui. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece os teus desafios, mas os teus desafios não podem ser a justificativa para continuar vivendo uma vida de erros. Porque os teus erros foram pregados na cruz, juntamente com Jesus. E quando Ele ressuscitou, Ele te deu uma nova vida. Esse, por sinal, é o símbolo do batismo, né? Quando a pessoa é imergida ali, fica simbolicamente todos os pecados. E quando a pessoa levanta, ali está a nova criatura pelo poder de Cristo Jesus. Jesus não hesitou em se entregar em meio à sua agonia. Sabia que seu sacrifício não seria em vão, porque você está aqui. Porque você aceita Jesus na sua vida. Cristo, quando estava na cruz, pensava em mim e em você. E a minha e a sua decisão que o encorajava a continuar firme. O pior castigo que alguém poderia receber foi empregado sobre Cristo. As ordens do mal todas fizeram questão de lacerar. Mas Ele venceu. E é por isso que nós estamos aqui. Nós terminamos com essa pergunta. Gostaria você hoje de fazer parte daqueles que são os frutos do trabalho de Jesus? Amém. Gostaria você hoje de ser o motivo de Jesus falar assim, ó, meu filhão, minha filhona lá, tá vendo? Foi por ele que eu morri. Gostaria você de dar orgulho a esse Pai de amor? Nós vamos cantar mais uma vez entrega. Mais uma vez eu queria te convidar a se entregar ao Senhor. Isso não é feito uma única vez, isso é feito todos os dias. Olha as lutas que você teve que enfrentar hoje. Olha os desafios de hoje. Portanto, todos os dias nós precisamos nos entregar ao cantar essa música. Seja ela a tua oração. E hoje eu quero dizer para você. Eu quero te convidar aqui à frente. Mais pertinho, não de mim não. Mais pertinho dessa cruz aqui. Simbólico. Que simboliza o sacrifício de Jesus na cruz. E a sua vinda aqui na frente, ela dá uma resposta para Jesus. Senhor, o seu sacrifício não foi em vão. Por mim, ele não foi em vão. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Entregue minha vida ao Senhor. Vamos louvar. Preciso me entregar. Preciso me